Já temos vinheta, que eu ia começar já dizendo que a gente não tinha vinheta, porque não tinha feito nenhum, então a gente já tem a vinheta, já tá meio caminho andado. Tá. Então tá, acho que a gente vai se apresentar, né, primeiro, para começar essa conversa, né, na verdade a ideia, eu acho, do podcast mais é para... eu acho um desperdício para o mundo não acompanhar nossas conversas, eu acho que a gente tem que compartilhar nossas conversas com o mundo, olha aí, as pessoas estão perdendo tanta informação, estão perdendo nós... Tem tanto a acrescentar no intelecto das pessoas. Claro, e aí a gente aí guardando tudo isso pra gente, é injusto? Isso aí é egoísmo. Então tá, eu acho que tu começa te apresentando, fala seu nome e a cidade de onde está falando. Então, tá, me chamo Cristiele, sou gaúcha, mas moro em Curitiba há pouco tempo. E não sei muito o que falar, na verdade. Não tem muita coisa pra falar, na verdade. É formada em alguma coisa? Eu vou te entrevistar, né, já que... Sou formada em fotografia. Olha aí, rapaz. E atualmente desempregada. E desempregada não, né? Tentando ganhar a vida com as fotos, mas aí isso é outros 500. E é isso, acho. Não tem muito o que falar. Isso quase aí 30. Mas aí... isso aí é o assunto, né? Isso é o assunto. Quase 30, aí a gente já entra no tempo. Mas isso aí do... O que eu ia falar? Cara, eu te enxergo agora. Desculpa, mas eu te enxergo o filtro do Snap. Graças a Deus que tu enxerga o filtro do Snap, que eu te mandei de criança. Porque eu fiz aquele filtro que eu fico com cara de homem, e eu olhava e eu dizia assim, mas eu já conheço esse homem de algum lugar. Assim, não gostei, me prefiro eu com a minha cara de mulher mesmo. E olhava. Aí mandei pra mãe. Ela me manda, ficou a cara do Tirulipa. Muito bom. Eu vou te mandar depois. Realmente, eu fiquei, assim, levemente parecida com o Tirulipa mesmo. Eu pensando, podia dizer que eu fiquei um Cauã Raymond, porque tá até uma coisa da... Eu não sei, eu sei que tá, eu entrei no Instagram do Tirulipa, né, pra poder ver se eu tava parecida mesmo. E aí lá no Instagram dele tinha várias, que ele tá marcado, de alguém que diz que marcou um encontro e na foto a pessoa era a cara do Cauã Raymond, chegou lá, era a cara do Tirulipa. Sei que tá, tipo, de agora isso. Eu acho que é de agora. Mas a gente vai se apresentando também com o tempo, se a gente vai contando coisas que a gente vai se apresentando, a gente não precisa se preocupar em apresentar muito agora. Mas tu tem que dizer pelo menos teu nome, né? No mínimo, né? Eu vou só começar a contar só meu nome deu, assim, ó, porque se eu for falar de o que eu estudei, o que eu estudo... O desânimo tá aí, né? O que eu vou falar? Qual é o meu nome mesmo? O meu nome é Glória, também sou gaúcha, como dá pra ver pelo sotaque, porque eu acho que a gente não engana ninguém com esse nosso sotaque. A gaúcho é triste. Eu gosto, já puxei um tchê aqui. Eu gosto do nosso sotaque, mas é forte, não tem o que fazer. Mas então tá, eu sou gaúcha, eu moro aqui, então a gente tá gravando, quem só vai estar ouvindo, a gente tá gravando por, como é que se diz? Por Hangouts, isso, por vídeo transmissão. Ai, que xisques. Uma conferência online. Olha aí, isso aí é chique. Olha que não é tecnologia, né? Tecnologia é isso aí, tudo aí, vídeos de distância. E graças às internets boas, né, também, porque se fosse uma bosta já não ia dar. A internet tem que estar razoável. Tu aí na cidade grande aí, porque a minha piada agora contigo é essa. A minha piada é que tu agora é uma guria da cidade grande e eu sou aqui das grotas do interior. Uma guria da cidade grande que não pode ver um avião passando, que já fica se entregando. Não, o que é isso, Cristiane? Tu tá dando bandeira? Não me acostumei. Ontem eu tava falando pra mãe, daí isso que tu disse que aí passou bastante avião, e ela disse, e imagina aqui também, quando passa a gente vai tudo pra rua pra olhar. Eu disse, só que seja tu, que eu não faço isso. Avião até não, mas é quando passa um helicóptero. Eu disse, eu não vou coisa nenhuma, acho que eu vou estar dando essa bandeira aí, e quando eu for pra ir agora também, me fazer de fina.
Tô acostumada. Vou, como é que se diz? Fingir costume. Eu não vou deixar tu fingir costume. Não. E, por favor, é só para contextualizar o que a gente está falando, é que a Cristiane mora em Curitiba, como ela disse, eu moro nas Grotas, quer dizer, em Camaquã, Rio Grande do Sul, bem longe, interior. Chega a ser interior, que tem carroça andando na rua, tem também. Mas não é assim, tipo, fala interior, a pessoa já vem na cabeça assim, um lugar sem casa, uma casa, lá, outra. Isso ela deixou. Não, minha rua tá calçada agora. E só carroça andando. Não, tem carro na cidade, um ou outro. Não é normal. Não Fuca. Tem, já chegou o Fuca aqui. E então eu vou lá visitar a Cristiane, que ela é uma senhora casada, que mora em Curitiba, e eu moro aqui, eu vou lá fazer uma visitinha. E então por isso que a gente tá de vez em quando falando alguma coisa de que eu vou lá. Deixa eu pensar o que mais. Então tá, eu acho que vamos pro assunto, né? Todos contextualizados de quem nós somos e por que estamos aqui. Estamos aqui, a ideia surgiu porque eu tava ouvindo. Eu vou falar meio por cima também de onde é que eu pensei que eu queria um podcast. Por influência da Cristiane, que eu comecei a ouvir podcast porque eu nem sabia muito o que era. E eu gostei muito, e aí aquela coisa a gente escuta uma coisa e quer falar, e eu pensei, tem tanta coisa que eu queria falar, porque eu falo bastante, como já deu pra notar. Não é pra concordar, não, Cristiane, é pra fazer de conta que eu faço, Glória, tu nem fala. Nossa, tímida. Não, tímida eu sou, o pior é isso, eu tenho esse contraste, que eu sou muito bicho do mato e tímida nos lugares, mas quando eu pego alguém pra conversar, assim... E abre... Pior que o Gai também. Eu acho que aí nesses ditados tu deixa de lado, que é pra não assustar também. E aí eu tava ouvindo podcast pensando que eu queria gravar um, só que eu não conseguia pensar em gravar um sozinho. Eu tentei ouvir alguns que eram de pessoa sozinha e não achei. Eu pensei, eu precisava de alguém para conversar, para fazer um podcast, né? E não, só que já vai talvez entrar junto no assunto, eu não tenho amizades. E aí eu pensava, a única pessoa que eu lembro de conversar e que eu acho que as conversas ficam minimamente divertidas é com a Cristiane mesmo, que a gente se conhece a vida inteira. Digamos que ela me conhece desde que eu nasci, porque ela é mais velha. A gente não falou que a gente é prima, né? É verdade. Aí tá o sentido do nome. Só um parênteses, a gente é prima. Pronto, pode seguir. Pronto, agora dá pra seguir com... Se explica o nome do podcast, do podcast. Eu vou deixar só o podcast por enquanto. E então aí eu pensei que queria gravar e falei, vamos gravar, e você disse bora, então tá. Então estamos aí, gravando. Eu sempre caindo nas suas tramóias. Desde criança. Meu Deus, eu não aprendo. E na verdade, desde agora tempos que eu tô pensando que eu queria gravar, e aí eu pensava, e aí daqui a pouco eu dizia assim, eu queria gravar com a Cristiane, mas ela não vai querer. Aí eu pensava, eu com medo de perguntar, né? Eu não vou perguntar, ela não vai querer. Ela vai dizer, ela vem agora de novo com essas invenções dela. Quando tu mandou o WhatsApp, eu pensei, lá vem ela com essas invenções, mas a resposta foi, bora. Imaginei que talvez tivesse pensado, mas pelo menos tu disse bora. E aí... tá louca, já tá inventando coisa. Cristiane, olha só, eu já ouvi tu falando que queria ser uma influencer, tu já me disse isso, tu não me vem me falando. Só que a gente, não sei se vamos chegar, talvez sim, provavelmente até não, mas a gente tem que partir de algum lugar. Só dizer que a gente quer ser não adianta, não basta querer, é preciso saber não fazer. Não basta ser, tem que aparecer. Justus Roberto. Olha aí. Aprendi, está olhando? Tô. Inclusive, tá dando reprise agora de tarde. Aqui não pega. Não pega nem a Band. Cara, mas quando eu morava em Camaquã, nossa TV só pegava um canal, que era a Globo. E aí, quando a gente chegou aqui, daí a gente levou um tempo. Quantos canal pega aí? Cara, a gente ligou a antena, a gente foi sintonizar 27 canais. Que? No canal aberto, na TV aberta, porque eu, né, não... 27? 27 canais, que, cara, não tem nem tempo pra assistir 27 canais. Como assim, mano? 27 canais, eu nem acreditei também. Aí a gente botou um 6 lá no favorito e tá bom. 6, eu só tinha um. Que abundância, meu irmão. Assim você vai matar.
Eu tô com um botão, tô com um botão de memes aqui. Tá louco. Não, eu tenho 2. Não, a gente não tem só um mais. Tem um que, na verdade, a gente tinha em torno de 5, 6, acho que já foi o máximo. Só que aí caiu um raio, choveu, queimou a antena, e a gente ficou só com a Globo digital mesmo. Depois aí. E com a canção nova, que pega até com a TV desligada no meio do mato. Nem isso não pega mais. Vai funcionar, cara. Sério? Sério. Nem canção nova não pega. Caiu. Que bom. Pega a Globo digital e pega. Aí uma rádio da cidade, que é a única, eu acho que tem uma ou duas, emprestou a antena para passar para o SBT. Então a gente tem a Globo e o SBT com a anteninha emprestada da rádio, assim, tipo, eu sei que. Mas pega muito mal, mas pega. Olha aí, Silvio Santos pegando antena emprestada de Camaquã. Quem diria? Olha. Então nós temos dois canaizinhos assim, bem atuados, enfim, mas tá bom, eu tenho internet, pelo menos na cidade já chegou a internet, assim, sabe a novela das 9, eu não olho, mas eu sei que era uma coisa que a internet tinha a cidade, assim, tipo, a novela de agora, né? E depois chegou a internet da Vivo lá, né? Pois eu tô nessa situação, chegou a internet, eu acho que estão batendo aqui em casa, só um minutinho, só ver aqui. Você vai ter que botar aquelas plaquinhas na frente da casa no ar. No ar, Vou botar. Então tá, Cristiane, acho que vamos entrar no tema. Isso aqui é bem um piloto, a gente talvez ainda vai mudando muita coisa, pretende acrescentar quadros. Eu tô tentando fazer a minha vozinha rouca sexy, mas tá difícil. Tá que nem a Phoebe. O quê? Tá que nem a Phoebe no episódio de Friends, que ela fica gripada e aí ela canta com a voz rouca dela, começa a cantar em estilo blues, assim. Aí depois passa a gripe dela e a Mônica tá gripada. E aí ela fica pegando tudo que é coisa que a Mônica explicou. Porque a voz dela melhor. Pra ela ficar gripada também. Não, é porque eu tava fazendo os testes e aí na apresentação ela fala bye, my baby. Está igual a Phoebe. É que eu tava fazendo o teste e aí eu mostrei pra mãe. E aí a mãe, tu também é rouca. Eu, não, mãe, minha voz é meio assim quando eu tô falando baixinho, assim. Mas isso nunca acontece, porque normalmente eu tô gritando. É bem exceção. Assim. Eu não sabia dessa voz rouca. Vai fazer barulho porque eu vou me mexer aqui. Mas eu vou tentar manter uma voz um pouco mais que dá pra ouvir, né? Porque senão vai ficar difícil a coisa. Então tá, faz hora que eu falo, vamos pro assunto, e aí eu falo outra coisa, né? E não volto pro assunto. Qual seria, Cristiane, o assunto principal que a gente pensou e a gente concordou que realmente a gente tem isso? Qual será? Ninguém nem às vezes vai falar. Eu não sei se é bem um medo dos 30 anos, na real. Porque, só pra contextualizar também, nós temos 27. Não, você tem 26 ainda. Tem 26 ainda, olha aí. Tá, mês que vem já. Enfim, você tá mais perto dos 30 do que dos 20. Então... Tenho 26 ainda, vou deixar aí. Eu acho, sei lá, cara, é que a gente fica muito numa coisa, assim, de ter vivido tudo até os 30 anos, assim. É como se depois dos 30 não tivesse valor, não tivesse sentido, não tivesse importância, assim. Eu acho que hoje em dia não existe tanto a cobrança de pessoas terem que casar e ter filho até os 30 anos. Hoje eu acho que as pessoas já não estão atendendo muito a essas cobranças. Mas eu digo por mim, assim, que a minha maior cobrança é de conhecer outros lugares, conhecer outros países, outros lugares do Brasil também. E óbvio que eu não fiz isso até agora. Então, Uruguai! Uruguai fazer compra no free shop. E aí... É que contextualizando só, Uruguai aqui pra gente, a gente já foi algumas vezes, mas é que o Uruguai aqui pra gente, aqui do Rio Grande do Sul, é atravessar uma ponte, assim, tipo, 3 horas de viagem de carro, tu tá no Uruguai, então qualquer ponte de qualquer lugar. Isso, não é tipo, não é uma ponte mágica que tu não, é que a gente mora perto de uma cidade que tu só vai atravessar a ponte e aí tu tá indo no Uruguai. Então, pra gente, no Uruguai não tem graça, né? Aí fomos no outro país. Fomos viajamos 3 horas de carro e deu. E aí, o que eu me pego pensando mais é justamente nisso, assim, nessa questão de
Putz, cara, tem gente com 20 anos, 20 e pouquinhos anos que conhece uma penca de lugar, sabe? Mas aí, essa semana até eu tava assistindo uns vídeos num canal que a guria fala sobre a trajetória de cada um, assim. E eu acho que dá pra linkar com isso, que é a questão de tu ficar te comparando com a história de outro, sabe? Ficar te comparando com a vida de outra pessoa. É óbvio que se eu for me comparar com uma digital influencer de 23 anos que ganha rios de dinheiro e viaja para todo canto do mundo a hora que ela quer, nossa, eu vou me atirar daqui da janela, porque é muito deprimente, sabe, tu ver isso, se tu for te comparar. Mas aí ela até fala assim que ela usa a analogia da corrida, que ela começou a correr e tal, e ela tinha o costume de se comparar com pessoas que corriam há 5 anos. Então é óbvio que se tu vai correr hoje e vai te comparar com uma pessoa que corre há 5 anos, a pessoa que corre há 5 anos é muito melhor que tu, ela corre muito mais que tu. E aí ela fala sobre tu te comparar contigo mesmo no dia anterior. Tipo, ela, assim, quando vai correr, ela tenta dar o melhor dela naquele dia para tentar se superar ela no dia anterior. Óbvio que nem sempre dá, porque ela ainda fala que teve um dia que ela tava de TPM, não sei o quê. E naquele dia ela correu menos, mas foi o melhor que ela conseguiu dar dela mesma. E eu acho que é muito essa questão, sabe? A gente fica se comparando muito com outras realidades de pessoas que privilegiados, né? Que viajam para qualquer canto do mundo a hora que querem, antes dos 30, sabe? E aí tu vai olhar pra tua vida e não, tipo, a minha realidade não é essa. E aí bate a depressão. Mas no meu caso seria mais nesse sentido, assim. Tô chegando nos 30 e não conheci os lugares que eu gostaria de conhecer. Porque parece, pra mim, agora só vou falar, pra mim, tenho muito essa sensação de que o legal é tu adquirir coisas, é tu viver experiências até os 30 anos, nesse intervalo dos 20 aos 30. Depois dos 30, não tem graça. O que tu faz? Aí, o que tu faz? Morreu. É tipo, morrer depois dos 30, não tem graça. Não, eu na verdade, eu tô nesse medo do. Também não sei se é medo é a palavra. Eu pensei na palavra medo do cinema, mas não sei se medo, mas é uma certa, tipo, tô chegando nos 30 e aí não fiz tudo que eu pretendia. É nesse sentido, né? Só que eu não sei, quando eu tinha. Era bem mais nova, faz bastante tempo, eu pensava assim, até os 25 eu tinha botado. Não sei porque eu tinha esse 25 na minha cabeça, tipo, antes dos 20. Aí quando chegou nos 25, vamos jogar pros 30, porque chegou nos 25, agora. Aí agora tá nos 30 e eu tô pensando, mas não dá pra ficar jogando agora, jogar pros 35? Acho que não, tipo, eu quero ter concluído muita coisa. Mas a gente tem que ver também o que é muita coisa. E não sei, por exemplo, agora eu voltando antes um pouco, eu me lembro que eu acho que é aquela skatista, acho que é Karen, é a mulher do Lucas Silveira, é casada com o Lucas Silveira, acho que é Karen alguma coisa. Karen Jones. Isso aí, acho que é. E eu acho que foi ela uma vez, que eu tinha, sei lá, uns 13 anos, que eu vi alguma entrevista, alguma coisa, eu não sei se é ela, por isso que agora eu não tenho certeza, que disse que ela até, que com 16, que ela tinha começado. Eu não tenho certeza se é ela, mas eu lembro que era alguém, uma skatista famosa, assim, e que disse que tinha começado a andar de skate com 16. Eu lembro que eu gostava da ideia do andar de skate. E eu ficava com aquela coisa na cabeça, bater até os 16 para começar a andar, sabe? Porque, normalmente a pessoa começa criança, eu já tinha perdido a onda do criança, então, tenho até os 16. Nunca aprendi a andar de skate, não rolou mesmo. E eu acho que eu sempre botei aquela coisa, tipo, aí depois, pensava, eu acho que depois uma vez a Maria Gadu, alguma coisa, que, com 22 saiu o primeiro CD, e eu pensava assim, aí, 22, dá pra eu jogar lá pra frente, pra ter alguma coisa mais relevante, não sei se pra mim ou pros outros, sabe? E chegou nos 22, nada. Tipo, nada disso, assim, óbvio. Sei que eu já conquistei várias coisas, mas nada nesse sentido, sabe? Aí, joga pro 25. 25 nada. Agora, jogou pros 30, aí eu penso, acabou. 30 já tá muito, porque eu agora 26, eu me lembro já da minha mãe com 26, que ela já tinha eu grande, porque eu já me lembro dela com 26. Então eu penso, 26 é uma idade que eu já não tô mais tão novinha, tem muita coisa para conquistar ainda, e aí, vou conseguir? Não vou? Não sei. Aí entra, né? Não, é que eu acho que é essa coisa de parece que as coisas elas só são interessantes enquanto a gente for jovem. Porque a gente tem talvez aquela ideia de que depois dos 30 tu já não é mais jovem, tu tá mais para adulto do que jovem. E é mais legal tu curtir as coisas enquanto jovem do que enquanto adulto.
Eu acho que por isso que a gente tem essas noias, assim, de eu tenho que fazer tal coisa até os 30 anos, eu tenho que... Tanto que se tu for ver, se tu pesquisar na internet, tu vai achar lista de não sei quantas coisas para fazer antes dos 30. Tem coisas que tu pode fazer depois dos 30 também, sabe? Só que tu fica nessa coisa de não, eu só tenho até 30 anos para fazer isso aqui, tá? E aí depois dos 30 vai fazer o quê? Se tu der check em todos os itens dessa lista, o que tu vai fazer depois dos 30? Morrer já, na hora, já acabou. Eu não sei, é que eu penso nesse negócio de ter coisas, é que eu sou a pessoa que eu me considero materialista mesmo. Não tem que admitir, não adianta dizer não. Não sabia. Não adianta ficar inventando, não, eu não sou, eu sou, mas é uma coisa de... Claro, vem de tipo, quando eu era criança, não tinha coisa que não tinha. E aí eu acho que eu botei na minha cabeça, eu tenho que ter essas coisas, sabe? Tipo, nem bicicleta direito eu tinha. Agora com essa história sofrida. O assunto mudou do meio dos 30 para a nossa infância sofrida. Não é nem isso. Mas sabe, aí de bicicleta tive, nova, nunca tive, não fez falta, vamos dizer, tá? Não é uma coisa que faz falta, mas eu acho que depois eu botei na minha cabeça, eu quero ter um carro. Tipo, eu já troquei de carro várias vezes, eu acho que isso tudo pesa muito pra mim, essa coisa de ter que ter as coisas. Não, mas é super compreensível essa coisa de, cara, quando eu era criança, eu era muito limitante, assim, eu não podia ter muita coisa. Então, cara, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar, mano, e foda-se que as pessoas pensarem, sabe? Eu tô trabalhando, é meu dinheiro, vou comprar. Se eu tiver um acúmulo de coisa dentro de casa e isso estiver me fazendo feliz... Eu acho que, por exemplo, botando essa história de eu trocar de carro seguido, assim, que não tem necessidade. Em alguns pontos não tem necessidade, não tinha necessidade de eu de um pro outro, assim, quando eu troquei. Mas tá, deixa isso outro. Troquei pra trocar, tá ótimo. Tá ótimo. Não me arrependo nenhuma das trocas, não é isso. Só, eu acho que vem disso, só que agora eu penso, é questão de adquirir coisa. Mas a gente nunca tá satisfeito. Isso é normal do ser humano, né? De não estar satisfeito. Igual o carro. Agora eu acho que tá legal, ok. Mas agora eu já tô pensando que eu quero uma casa. Sendo que a minha casa hoje eu não pago aluguel. Tá tranquila. Tem seus problemas de casa, mas é uma casa que dá pra morar de boa. Tá ficando com a minha cara, assim, de acordo com algumas coisas que eu fui fazendo. E eu não teria necessidade necessariamente, sabe? Eu poderia viver a vida inteira nessa casa assim e tava tudo certo, mas aí eu já acho que entra às vezes junto com o conformismo, me passa essa impressão de que isso pode ser uma coisa de conformismo, sabe? Só que eu pensei, depois se um dia eu atinjo a casa que eu quero, aí eu vou querer outra coisa, sabe? Então eu nunca vou estar satisfeita mesmo. Coisa. Só que eu já coloco na minha cabeça que a casa tem que ser até os 30. Eu não sei por que a gente coloca essas idades desgraçadas na cabeça, sabe? Não, vai, um dia foi. Para algumas coisas eu acho que é válido tu colocar esses prazos, mas quando tu te compromete contigo mesmo até tal idade eu quero, por exemplo, no teu caso, até os 30 anos eu quero ter minha casa. Isso pode virar, isso é uma meta, isso é um objetivo, né? Tu vai trabalhar para tu poder conquistar isso na idade que tu quer. Eu acho que não é tão inútil isso quando tu transforma isso realmente numa meta, num objetivo, numa coisa que tu quer conquistar. O brabo é quando não, eu quero até tal idade ter isso, porque o fulano tem menos que eu e já tem isso. Então, eu também tenho que ter, porque eu tô chegando no meu limite. Aí eu acho que é um problema. Mas, na verdade, eu não vejo isso. Eu acho que a gente tem esses nossos questões, assim, só que a nossa geração tá com esse problema. É absurdo, porque eu tava ouvindo. Eu tentei ouvir outros podcasts porque eu escuto mesmo, assim. Nossa, tá todo mundo falando as mesmas coisas, assim. Claro, muda de realidade para realidade, mas é todo mundo na mesma, do tipo dessa situação, porque seria a idade, né? Eu acho, assim, tipo, da maioria de quem escuta e produz esse conteúdo é dentro da nossa idade. Todo mundo com as mesmas coisas, tipo, não consegui atingir, não consegui. A gente tá tudo meio louco, todo mundo meio doidinho. Tá todo mundo bem pironato, tentando fazer seus negócios e conquistar suas coisas. Mas eu acho que é isso aí. E, na verdade, realmente tem isso, né? A gente se baseia ou muito em quem a gente vê na internet, o que não faz sentido. A gente se baseia, mas não tem muito sentido, porque é óbvio que a realidade é totalmente diferente. Não tem. É lógico, a gente não consegue se basear nas pessoas. É só tu pegar, por exemplo, a menina Marquezine lá, que é tri novinha. Ela chega a cobrar, tipo, 200 mil reais para publicar
um post no Instagram dela para alguma marca. Tipo, quando a gente vai ter 200 mil reais na vida? Para postar um negócio do nosso Instagram, entende? A gente posta de graça, quase querendo pagar para a marca para a gente poder fazer isso. A gente já fica pensando assim, bah, se eu ganhasse uma coisa, sabe que tem algumas que só recebem para postar, a gente já fica achando isso já é o máximo pra gente, sabe? No sentido de, se eu ganhar uma coisa só para botar ali no meu Instagram, imagina que maravilha. Aí tu imagina, aí isso vai alimentando não, porque alimentando acho que seria uma coisa boa, ai, até fugiu a palavra, pregnando a gente, sei lá, de uma forma que a gente fica. O Instagram, na verdade, eu agora até entro um pouco, mas ele me dava uma depressão bastante, assim. É uma vida maravilhosa, uma coisa que às vezes nem é, né? Ele é muito assim, que tu posta uma foto, tu vai pegar a melhor foto. Isso aí, já falamos do assunto, né? Já choramos as mágoas do medo dos tempos. Eu acho que até me deu mais desespero aí, credo. Não, mas acho que esse assunto é um assunto que vai ser recorrente da gente falar. É todo mundo, então, tudo na mesma. Vamos entrar nesse barco, dar as mãos e seguir, porque... eu não estava falando nesse sentido, eu estava falando de seguir dentro do barco direitinho. Eu já estou mais depressiva. Acho que agora, então, podemos... Essa parte eu acho que é meio esse outro assuntinho aí, que é um assunto meio do primeiro bloco. Eu não sei se a gente... Por enquanto, não sei se a gente vai dividir meio em blocos ainda, ou como vai ser, mas esse assunto eu acho que é de tua dominância. Qual assunto? Retorno, Thiago York. Gente, pelo amor de Deus. Eu achei que ele tava lavando os cabelos e, na verdade, ele tava gravando um disco e fazendo clipe, cara. Mano, pelo amor de Deus, não tem como não gostar desse menino. Não dá. Não tem nem o que dizer. Sem comentários. Sem comentários desse assunto. Sem comentários excessivos sobre esse assunto. Comentários o quê? Excessivos sobre esse assunto. Até porque se tu for fazer grandes comentários, eu vou ter que te lembrar que tu é uma mulher casada, num relacionamento fechado. Bem fechado. Então realmente vai ter que te limitar nos teus comentários, porque... Pelo menos uma coisa boa nesse ano de 2019 e nessa semana, né? O retorno de... Cara, e foi louco, assim, porque eu acordei domingo, eu fui olhar o Instagram e fiquei... O Instagram? Não, foi o Instagram, assim. Olhei e fiquei, cara, como assim o Thiago York voltou? E ninguém avisa, gente. Como assim que ele simplesmente volta, assim, pra internet, pra vida das pessoas, e não avisa ninguém? Uma montoeira de clipe, tudo junto. Assim. Uma montoeira de clipe, tudo ao mesmo tempo, na mesma casa, com a mesma mulher. Vamos combinar com aqueles clipes ali. Aquilo ali ele pegou um dia ali, ligou a câmera. Eu tô achando. Que é a mesma atriz, é a mesma casa. Otimizou tempo. Eu fiquei assim, até que enfim, né? Não, eu ouvi algumas musiquinhas e eu gostei, assim, mais ou menos. Não é, eu gosto de Thiago York, não sou essa paixão toda, mas eu gosto, Achei as musiquinhas, tá uma barulheira aqui agora, mano. O cachorro, velho. Meu Deus, dá pra ouvir daqui. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir um ruído. Assim. Uns cachorrinhos lá na rua. Então, acho que Retorno de Thiago York é isso aí. Acho que agora a gente podia falar sobre... Podia tentar inserir esse quadro que, vamos dizer que eu não tenho nada para falar nunca nesse quadro, vamos dizer assim, que dessa nossa tentativa de fazer esse quadro, porque eu não entendo nada, não é meu lugar de fala. Eu pensei também numa vinheta que a gente podia botar para esse... Ai, eu tô cheia das vinhetas. Tá cheia das vinhetas, a louca das vinhetas. E a gente podia usar alguma para esse quadro sobre futebol, que vai ser um quadro para ti mesmo, assim. Cara, falando sobre esse negócio do futebol... Deixa eu só... Peraí. Vamos botar a vinheta. Desculpa. Não tô acostumada com esse mundo. Olha o gol! 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 Então desse primeiro agora... Vai com a tua, Cristiane. Esse aí é contigo. Vai com a tua, Cristiane.
Esse ano a gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino. E a única coisa que me deixou triste foi de saber que a Globo só vai passar os jogos da seleção brasileira, ela não vai passar toda a Copa como ela faz com a Copa do Mundo de futebol masculino. Mas já é um passo. Isso já era antes ou não? Não, a Globo não passava, entende? O futebol feminino. É um passinho de cada vez. Mas eu gostaria que ela passasse toda a Copa mesmo. Porque, na real, a Copa do Mundo é para ser Copa do Mundo de futebol masculino e Copa do Mundo de futebol feminino. Só que, pelo fato do futebol masculino, enfim, né? Só se fala no futebol masculino, ficou como Copa do Mundo. Então, quando tu vai falar da Copa do Mundo de futebol feminino, tu tem que dizer Copa do Mundo de futebol feminino. Mas já é um passo, né? Passar os jogos da seleção brasileira, coisa que não passava. Mas eu gostaria que passassem todos os jogos de todas as seleções, porque no futebol masculino passa a Copa inteira de todas as seleções. E a Band vai passar os jogos do futebol feminino do Brasileirão, que também já é um grande avanço no futebol, porque não se passa futebol feminino na TV. E a Band teve um tempo que eu, de madrugada, geralmente, passava alguma coisa assim, ou muito tarde da noite. Tinha alguns jogos de futebol feminino. De madrugada na Band, tu tá confundindo as coisas. Não, mas eu não falei final de semana. Tá. Se tu olha final de semana, eu não sei. Não, eu acho que não dá mais, eu acho. Não sei, eu tô dormindo. Eu não podia perder. Mas já é um passo para o futebol feminino passar na TV, porque não passava antes. E, se eu não me engano, a seleção americana de futebol feminina, elas fizeram um protesto, acho que ano passado, se eu não me engano, para elas receberem o mesmo salário que os caras do futebol masculino ganham. E aí, se não me engano, elas ganharam e tal, e elas passaram a receber a mesma coisa. A Nike criou alguns campeonatos exclusivos para futebol feminino, alguns campeonatos que tem um nome o campeonato, mas eu não vou lembrar agora, mas é um campeonato que a Nike faz, que já tinha no futebol masculino, que inclusive o escroto do Neymar jogou e tal, e é um campeonato que dá muita visibilidade para atletas. E agora ela vai ter para o futebol feminino também. E se eu não me engano, acho que é em São Paulo, no Parque Ibirapuera, se eu não me engano, foi a presidente da Nike para mulheres aqui no Brasil, que falou que eles queriam abrir mais o futebol feminino e mostrar mais o futebol feminino justamente para que meninas que estão entrando na escola ou que já estão na escola não sintam aquela coisa de ser diferente por querer fazer futebol ao invés de fazer outra coisa, sabe? Então, mostrar mais o futebol feminino para as pessoas, eles acreditam que vai ter esse ponto positivo. E aí, nesse parque, no Ibirapuera, onde vai ter times treinando, ou mulheres que jogam regularmente vão estar jogando, e aí vai ter espaço para elas treinarem, para crianças treinarem, para meninas, no caso, treinarem. Então, tá sendo um ano bem bom, eu acho, assim, para o futebol feminino. Por isso, assim, porque tem várias ações, assim, que tá surgindo. Aqui em Curitiba tem uma marca que é a Puta Peita, que eles fazem camiseta, e é muito bom. Eles têm a camiseta Jogue Como Uma Garota, tem meião, Jogue Como Uma Garota. Não estamos ganhando merchan, seria bom, porque eu já tenho uma camiseta dessa. Olha aí. E... Começou assim, ó, no primeiro episódio. A pessoa começou a me digar no primeiro episódio. E aí elas estão fazendo um manifesto muito massa, que é de reunir a galera nos bares de qualquer cidade para acompanhar os jogos da seleção feminina durante a Copa. Elas até fizeram uma camiseta especial, que é azul com amarelo. Até no Facebook teve uma pessoa que comentou, mas é as cores do Brasil, e aí a galera vai achar que a gente é bolsominion. E aí a marca fala assim, não. Mas não, azul é de menino. Menina veste rosa e menino veste azul. Ué, o Brasil não tá assim agora. Ué, essa marca aí ficou desatualizada. E aí elas até comentaram que elas tiveram o cuidado de não usar verde e amarelo justamente por isso. E então usar o azul
predominantemente na camiseta, com o detalhe amarelo, para justamente as pessoas não confundirem e acharem que as usuárias da marca são Mas que bolsonaristas. saco, né? Que saco. Essa gente desses Bolsonaro idiota aí, que ficaram com essa. Ficou essa coisa do amarelo, né? Das camisetas do Brasil. A camiseta do Brasil eu não consegui mais usar depois de outubro, porque. Pois eu tenho a minha ali. Claro, ainda bem que eu já não fico bem de amarelo mesmo. Não tá na minha paleta de cores. E aí essa marca tá fazendo esse manifesto que eu achei muito massa, que, por exemplo, assim, tu mesmo que mora em Camaquã, tu pode procurar algum bar, se tiver aí, algum bar, restaurante, pub, alguma coisa assim, que seja... Eu moro aqui, Cristiano, tu sabe que não é bem assim. Tem, mas é um bar, um restaurante, um pub. Que seja de preferência gerido por mulheres e tu te tornar uma embaixadora desse evento de passar os jogos da Copa e de reunir as mulheres para assistir os jogos, principalmente da seleção brasileira. E aí tem todo um esquema, assim, que elas te mandam cartaz, te mandam a tabela da Copa, te mandam os descansos de copo do jogo como uma garota, mandam coisa para tu sortear, ou para quem acertar o bolão de quem vai ganhar a Copa, por exemplo. Então tá surgindo alguns movimentos bem massa, assim, em relação ao futebol. E isso de poder fazer isso de ser embaixadora, tipo embaixadora, qualquer lugar dá para fazer? Qualquer lugar do Brasil, assim, elas estão fazendo. Claro, tu entra em contato com a marca, né, e ver com elas como fazer. Mas... A marca mesmo, gente, não tô recebendo, já que tu já jogou aí um shadezinho do patrocínio. É Peita, mas eu acho que o site é peita.me. Se eu não me engano, é esse o link do site. E aí lá tem o direitinho como é que é. E aí as camisetas que elas fizeram especiais para a Copa, elas estão vendendo e a ideia é o dinheiro arrecadado ser revertido para mulheres que jogam regularmente, sabe? Mulheres que se reúnem para jogar durante a semana, para apoiar mais o futebol feminino local também. Tem algumas ideias bem legais, tem umas coisas bem massas acontecendo, e acho que 2019 vai ser uma coisa boa pro futebol. Pelo menos alguma coisa, né? Vai ser Mas aqui, apesar de ser cidade pequena, tudo, acho que... Em geral, sempre joguei, né, no colégio só, né? Futebol mesmo, depois parei. Mas eu sei que tem ali, tem aquele lá na prainha, lá o praiano, tem o da Vila Aurora lá. Eu sei que tem futebol, que tem time feminino, tudo, que elas competem, assim, tipo, tem alguma coisa já aqui nessa parte de futebol feminino pra, né, tipo, apesar de cidade pequena, assim, acho legal até. Até indico para quem não assistiu ainda, se tu também não assistiu, a campanha da Nike só é louca até fazer, uma coisa assim, que é nesse sentido de acharem que a gente é louca por querer fazer tal coisa, ou que o mundo do esporte, principalmente do futebol, não é para mulher. E aí a gente comprova que a gente realmente é louca por fazer isso. É uma campanha bem, bem massa, assim, bem forte também. E falar um pouco do futebol masculino, porque eu também gosto de futebol masculino. Quer dizer, eu assisto mais futebol masculino. Em geral, porque o acesso é mais para ele, né? Exato. E aí, daqui a pouquinho a gente tem a final da Champions, que vai ser Liverpool e Tottenham. Na verdade, os times da Premier League chegaram mais à final dos campeonatos, da Euroleague, que vai ser o Chelsea e o Arsenal, e na Champions League, que é o Tottenham e o Liverpool. E eu, obviamente, estou torcendo pelo Liverpool, porque o Liverpool é meu time na Inglaterra. Primeiramente, por ser vermelho. Segundamente, por ter o Alisson, que saiu do Inter. Por que vermelho? Porque o Alisson. Porque eu sou colorada, obviamente, e obviamente não, né? Podia ser gremista, podia ser aqui. Tem vários times. Mas sou colorada e o Alisson saiu do Inter, enfim. Aqui a gente tem um Grenalzinho, mas assim, muito que do nada, porque a Cristiane realmente gosta de futebol, me acompanha, é a louca do futebol. Já eu, sei nada, sei que o Grêmio é o Grêmio, se tá jogando, se não tá jogando, se tá em alguma coisa, eu não sei nada, realmente não é a minha... Pelo menos em quais campeonatos ele tá, né? Não. Que bom. Então, deixa a conversa. Nunca vai ter, apesar de que aqui é forte essa disputa Grêmio-Inter, né? É um dos, eu acho, das torcidas mais rivais, eu acho, né, no Brasil. Eu acho que é Palmeiras do mundo. Acho que é Palmeiras e Corinthians e a gente aqui, né?
Eu acho que são as mais. Mas aqui não vai acontecer isso, apesar de ter isso da Cristiane ser colorada e eu ser gremista, porque eu tô pouco me lixando pro Grêmio. Cara, esses tempos, eu e a Tarcísio, a gente foi num parque aqui, e a Tarcísio tava com a camiseta do Grêmio, e aí passou um tio, assim, que eu acho que ele tava com um boné do Atlético Paranaense. E, cara, e ele passou pelo Tarcísio e falou, isso aí, vamos acabar com eles, que não sei o quê. E eu fiquei, mano, Quase se botou no coitado do tio. calma, cara, como assim? Ai, calma, cara. Se tivesse tu com a camiseta do Inter, passado um tio dizendo pra ti isso aí, tinha ficado toda feliz. Isso aí, vamos acabar com eles. Eu tava sentado pra tomar chimarrão contigo já. E aí, é isso. O Campeonato Brasileiro ainda tá no início, então não tem muito como saber quem vai. Uma informação pra ti que é gremista. O Grêmio, como não ganhou ainda nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento. Eu acho que ainda tá na zona de rebaixamento. Mas... Que triste isso, essa notícia me abala meu dia. A minha não, meu não. E aí é isso, não tem muito mais o que falar, eu acho. Depois a gente vai ter mais o que falar, porque daí a Copa começa. A Copa começa dia 7 de junho e vai até dia 7 de julho, acontece na França. É isso aí. Vamos, Marta. Legal. Maior vencedora de melhor do mundo. Pois é, eu acho que essa parte cortou. Tu disse que ela é a maior. Agora, eu não lembro se ela é. Ela foi eleita pela 6ª vez a melhor jogadora do mundo. Nenhum jogador do futebol masculino chegou nessa posição, entende? E que engraçado, eu não sei se é mesmo, que vai poder me corrigir, mas eu já sempre ouvi falar que a gente sabe que aqui no Brasil o futebol é masculino, em geral, né, como cara, como é que eu vou dizer? É conhecido pelo futebol masculino no Brasil, né, não pelo futebol feminino. Os Estados Unidos, a cultura deles, eu acho que o futebol, o nosso futebol de campo, eu acho que é mais feminino do que masculino. Eu acho que sim. E ser uma jogadora brasileira a ganhar tantas vezes, sabe? Tipo, eles não têm, eu não conheço jogadora nenhuma, sabe? Mas em geral não ter uma americana de nome igual a Marta sabe? Porque lá é o futebol desde criança que as gurias jogam. É o futebol de campo, esse nosso, né? Aquele time de soccer, eu acho que é. E ela joga hoje num clube americano, né? Ela joga no Orlando City. Então, que é o mesmo clube que o Kaká jogou antes de se aposentar. Mas teve uma mulher que ganhou a bola de ouro, que, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas eu acho que ela é da Alemanha. Eu não tenho certeza. Esse barulho é a Cristiane digitando. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, ela é norueguesa. Que até teve uma polêmica no dia da premiação, porque o apresentador pediu para ela rebolar. E ela ficou... Eu não vim aqui para isso. Você não pediu isso pro menino que ganhou, por que eu tenho que fazer isso? É, ridículo. Ela é a Ada Hegerberg. Óbvio que eu não vou saber. Foi parente do meu padrasto. Do Lyon. Ela joga num clube francês, ela é norueguesa, joga num clube francês. E foi eleita a melhor do mundo pela FIFA, ganhando a bola de ouro em 2018. Nossa. Isso aí. Nossa, temos um quadrinho do futebol. Acho que dá pra gente. Dá pra não deixar grande coisa, né? Mas alguma coisa dá pra saber. Não, deixar aí pra ti o teu filhinho. Esse quadrinho é o teu filho, Cristiane. Essa parte aí é contigo, minha filha. Dá sempre novidades do esporte pra gente. Programa de rádio. Toda semana a Cristiane trará pra gente novidades do mundo do futebol. Fiquem ligados. Então, beleza. Acho que é isso aí, futebol? É isso aí. Fechou, futebol também. Vamos, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho. Essa aí a gente pensou em dando uma explicada do porquê desse quadro. Da gente comentar podcasts. Se fala podcast, como se diz? Eu não sei. Eu falo podcast. Podcast. Eu acho que eu falo podcast, eu acho que eu não falo podcast. Mas às vezes eu acho que quando eu vou falar no plural, podcasts. Pode ser. Eu falo pó.
mas eu falo podcasts. Mas então, Sim. nós vamos ter um quadrinho, nós estamos pensando em fazer um bloco de comenta podcast, porque eu tava meio com medo, de como a gente escuta alguns, da gente começar a falar muito de outros que a gente escuta, até que não foi muito, assim. E, então, seria bom a gente deixar um espaço limitado para isso, para a gente, alguma coisa que a gente achou interessante no último podcast, dos que a gente escuta da semana, ou também no podcast que a gente, pode ser algum mais passado, eu tenho até os comentários de alguns que eu já ouvi de mais tempo. Para a gente comentar alguma coisa que a gente achou interessante. Isso vem um pouco daquela nossa necessidade, eu acho, quando a gente está escutando um podcast que tem um comentário, alguém fala alguma coisa que a gente quer corrigir, a gente fica, eu pensei, é isso, eu lembro de alguns que eu ouvi, eles falam uma coisa e eles não se lembram, e eu fico, é tal coisa, tipo, eu me lembro, mas não tenho o que fazer, e provavelmente a gente não vai mandar e-mail também, e se a gente mandar, provavelmente não vai ser lido, então a gente vamos fazer o nosso podcast para falar alguma coisa que a gente ficou com vontade de falar dos outros. Certo? Se a gente não consegue que responda o nosso e-mail, que a gente nem mandou, vamos nós gravar comentando. Eu vou falar primeiro aqui o que eu achei de algum que eu anotei aqui. Esse foi o podcast Um Milkshake chamado Wanda. Esse é muito bom, tanto é que ele é um dos maiores podcasts do Brasil hoje. Também não vou fazer tanta propaganda, a ideia não é só fazer propaganda do podcast, mas é bom. E entrou num assunto que era das perguntas do Me Ajuda Wanda, um quadro que eles têm lá. É que esse tu não escutou ainda, né? Tem que falar, Cristiane. Não adianta só sacudir a cabeça. Não. E eles estavam. Aí era um Me Ajuda Wanda que eu achei. Que a menina falou que ela tinha conhecido que ela estava namorando um cara, que era muito legal, que era muito gente boa, tudo. Só que ele tinha alguns pensamentos, assim, meio que ele estava nessa do que a Terra era plana, que as mídias eram, tipo, era tudo manipulado. Sabe, essas coisas que as pessoas andavam agora nas eleições bem louco, dizendo tudo que era aquelas bobagens, esses fake de WhatsApp. Então, o negócio da Terra é plana. Aí porque eles ficaram bastante tempo nesse assunto da Terra plana, dizendo, e eu comecei a pensar, pelo amor de Deus, sei que eles ficaram muito indignados com essa história da menina dizer, do cara dizer, e eles disseram, não, termina, não dá pra querer. Aí ele fica, mas e se o cara, ele, não, sei que a solução que eles passaram pra esse caso era pra terminar, porque não tinha condição alguém achar que a Terra era plana. Eu pensei, pelo amor de Deus, Jesus, como que alguém pensa isso? A vida inteira a gente aprendeu que a Terra é redonda, sabe, não vamos indagar o que a gente aprendeu? Tá, tem coisas que sim. Mas a Terra é óbvio que não é plana. Aí era o... Oi? Não tenho que indagar. Não. Calma aí. Já está recebendo uma chamada, eu acho. Pausou aqui um pouco. Não sei o que aconteceu. Ela deu uma pausada aqui. Não sei se ela tá ainda ali, se ela saiu. Vamos ver. Ela me disse que acabou a bateria dela. Ela mandou no WhatsApp. Acho que ela vai lá pegar o carregador. Vou dar uma esperadinha. Enquanto isso, eu sou no chimarrão. Voltou? Tá me ouvindo? O meu notebook ele não avisa quando tá acabando a bateria. Ele simplesmente apaga. Voltando ao assunto da Terra plana. Ai, gente, olha. Aí ele diz assim... Eu não sei quando ele disse, vontade que dá, se eu tiver, era botar todo mundo, esses idiotas que diz que a Terra é plana, colocar dentro de um foguete e mandar para o espaço para eles verem se a Terra é plana ou não é plana. Eu já vou mais longe, deixe lá, vocês não precisam voltar depois, já fiquem por aí. Gente chata. Aí eles começaram a falar, tipo, alguém já foi na borda da Terra para ver que ela é plana. Se é plana, ela tem que ter borda, porque chegou em tal lugar, acabou a Terra. Aí eu lembrei de um vídeo que eu vi do Tive a Depressão, que eles estavam falando assim, essas criaturas que ficam dizendo que a Terra é plana, pegam um barquinho, vão indo até o final, mas vão com a câmera. Aí quando você chegar lá, você se joga e diz, é verdade. Mas aí joga a câmera, né? Quando vocês caírem da Terra, vocês jogam a câmera de volta para ficar comprovado que era plana. Gente, se é plana, vamos embora, pega esse barco e cai dessa beira, porque tem um precipício, então, fique aí. Gente chata. Sei que aí tá, eu já me estressei com esse assunto da Terra plana deles. Foi um assunto. Não tem nenhum assunto, eu acho. Eu lembrei, esse foi um que me chamou atenção essa semana. O do Imagina Juntos essa semana tava bom. Tu chegou a ouvir? Não terminei, mas eu ouvi.
Ele tava bom, mas não achei nenhum assunto pra eu comentar, assim. Não anotei nada, assim. Mas achei bom, tava bom. Ele não tava tão engraçado como normalmente ele tava um pouco mais sério. Ai, eu dou um review dos podcasts. Um spoiler pra quem não assistiu. Não, isso aqui não tá tão engraçado, mas ele tá bom, um assunto importante. Mas desse foi esse. Depois, ontem, por acaso, porque eu comecei a primeira droga, depois eu fui para drogas mais fortes. Foi o Imagina Juntas. No sentido de tempo, sim, por causa que o Imagina Juntas é uns 50 minutos, e agora eu olho o milkshake chamado Banda, que é 2 horas, 3 horas. Aí eu ouvi asteriscodojudão.com.br. Eu não sei se esse é todo o nome do podcast, mas era o nome que tinha ali em cima. Porque era um episódio que tava a Tchulin e a Jéssica. Porque na verdade eu faço às vezes a busca assim. Quando eu comecei a escutar os podcasts, aí eu queria um podcast que tivesse a Tchulin participando. Aí eu busquei no Spotify Tchulin. E aí eu caí em outros podcasts que ela participou. E ontem Nossa, cara. Não que eu sei, sou fã da Tchulin. Não, mas, enfim, não é essa a questão. A questão foi que tá, e esse tava as duas, e aí eu achei, aí, tipo, era bom, assim, não foi o melhor podcast que eu já ouvi, mas achei bom. E aí eles estavam falando, era o episódio 140, porque esse não era o da semana, era um episódio mais antigo um pouquinho. E aí teve uma coisa que eles estavam fazendo umas brincadeiras, assim, que isso eu acho legal nos podcasts, quando tem, só que dá certo, eu acho, quando tem mais gente, né? Quando é pouquinha gente, acho que não fica tão bom. E eles estavam fazendo, era de adivinhar perguntas, era o tema deles, o nome do podcast desse episódio era Se Ser Adulta Sozinha Já Causa, Imagina Juntas, tipo, mas era só isso. Ser adulta sozinha já causa, por causa que eram as gurias do Imagina Juntas. Era um trocadilho. E aí, eles estavam fazendo um joguinho dessa parte de coisa de 30 a mais, assim, da vida de adulto. E era uma pergunta para adivinhar. E elas começaram e eu também adivinhei, todo mundo, era uma coisa meio óbvia, porque era uma coisa da vida adulta mesmo. E eu vou meio que perguntar para ti, Cristiane. Eu vou falar, só que eu vou fazer o contrário. Sabe aqueles jogos que tu faz e a pessoa fala sim, tipo, eu te pergunto, é tal coisa? E tu diz sim, é tal coisa, não. E aí tu tem que adivinhar o que é. Isso era uma situação do dia a dia, da vida adulta. Essa, ponto. E aí eu acho que era a Jéssica, não lembro qual das duas que estavam respondendo. E aí ela ia perguntando sim ou não e chegou na conclusão. Eu vou te fazer as perguntas que ela fez e tu vê se tu vai adivinhando o que é. É uma coisa que acontece contigo na vida adulta. Pode acontecer contigo na vida adulta. Aí você tenta chutar alguma coisa. Alguma situação do dia a dia. Da vida adulta? É. Cara. Qualquer coisa, assim. Alguma coisa que pode acontecer comigo na vida adulta. Alguma coisa que às vezes acontece. Tipo, pode acontecer. Sei lá, a roupa tá no varal e começou a chover. Não. Pode acontecer. É uma coisa. Aí elas perguntaram se é uma coisa que acontece em grupo. Não é uma coisa que acontece em grupo, é uma coisa que acontece contigo. Que acontece com a pessoa, ela pode estar em grupo. Eu vou dar outras dicas junto. Uma coisa que pode estar em grupo. É uma coisa que dá vergonha quando acontece, porque é em público, normalmente, que vai acontecer, mesmo sendo só contigo. Se peidar? Não. Isso a gente espera que não seja da vida adulta, Cristiane. Bom, Isso a gente... Uma criança não fica com vergonha, a gente ficaria. É verdade, tá. Nesse sentido, sim. Mas não é uma coisa que a vida adulta deveria estar acontecendo. Tu deve estar com algum problema. Ai, cara, sei lá. Não é esse. Não é esse. Outra. Então tá, uma vergonha, passa vergonha. Eu não me lembro se chegaram a falar essa, mas eu vou falar essa do... Quando isso pode acontecer, tu torce para isso não acontecer. Tu fica numa torcida, tomara que não aconteça. Descer a menstruação? Não. Ela só pensa que você queria dar muito dessa higiene. Roupa, cuidado hoje. Eu não sou adulta, acho. Eu com certeza já aconteceu contigo. Hoje, por sinal, aconteceu comigo. Eu vou dizer onde eu tava e talvez isso aconteceu comigo no mercado. Tipo, não aconteceu a situação, mas eu fiquei na torcida para não acontecer. Cara, mas pode acontecer no mercado, no restaurante, numa lancheria. Mas em grupo. Não, pode quando eu tô em grupo. Não, tu pode estar sozinha, só que vai ter outras... Vai ser tu e outra pessoa junto. Vai se encontrar com alguém que tu não queira? Não.
tu fica, vou dar uma super dica. Tu fica torcendo para aquilo não acontecer quando, tipo, como é que eu vou dizer? Não sei, não consigo dar mais dica. É uma coisa quando tu vai fazer, é relacionado com dinheiro. Passar o cartão de crédito. E não passar. Nossa, cara. Você quis começar a dar. Eu demorei talvez um pouco, porque ultimamente estou usando débito, enquanto eu ainda tenho um resto de dinheiro lá. Mas quando eu usava só o crédito, era isso. Nossa. Não, comigo aconteceu hoje, mas não era até o cartão, era o alimentação. Mas claro, eu tinha como passar a pagar o restante, só que eu não sei. O alimentação é muito chato. Problemas. Sérios problemas da vida. Sirico-tico de. Não dá pra dizer white people problem, porque tu não é white. Já pode. Nós somos negras, vamos deixar contextualizar. Sirico-tico da vida adulta. É um problema meio, né, não passar o cartão de alimentação, mas não é não passar, é por causa que eu sabia que tinha um saldo, porque ele tem um saldo. Eu posso consultar antes, mas eu só vou ter certeza do saldo que tem a hora que quando eu consultar, mas eu não consulto antes de sair de casa. Quando tu coloca na maquininha, ela coloca para passar todo o valor, só que às vezes tu não tem todo aquele valor no cartão. Aí dá que não tinha todo o valor. Aí aparece ali quanto tem, aí tem que passar de novo, só com o valor que tem e pagar a diferença. E eu tava na dúvida, tipo, a minha compra deu 180 e o cartão tinha 178. Aí eu paguei. Mas eu já tinha avisado até ela antes. Eu fui botar o cartão e disse, eu não sei se tem todo o saldo. Aí colocou ela, não. Aí eu, não. Aí o resto aí deu 2 e pouco, eu paguei em dinheiro. Paguei no crédito. Eu tava com o cartão de crédito na mão, mas aí quando eu olhei, vai dar 2 pila, não. Porque eu não sabia quanto que ia dar a diferença. Mas aí eu achei interessante isso aí. E outra coisa que eles comentaram também, e que eu passei a semana passada e essa semana, mais ou menos também, que eles comentaram, eu não lembro qual foi, mas é uma situação da vida adulta que é escolher vinho. Eu não tenho assim ainda. Eu não passo por esse problema. Como Casa Motter. Porque aqui não tem Casa Motter. Não. Mas o que acontece? Quando eu morava em Camaquã, cara, era Casa Motter tinto suave. Pronto. Não Casa Motter. Casa Motter, patrocinada, não, mas não é isso. Casa Motter, para quem não sabe, é um vinho ele é de litrão, garrafa PET, assim, que a gente tem aqui. Maravilhoso. Mas é bom. E aí, quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que o Tarcísio me avisou, eu acho que foi isso. Não tem Casa Motter em Curitiba. E erva de chimarrão aí, como é que é? Erva tem, mas assim, são bem ruins, na verdade. A gente acostumou com o gosto de umas, mas não é a mesma coisa que as urbanas. Olha só, quando tu vir agora... é porque ela vai vir, depois eu vou. Quando tu eu vou fazer um contrabando de erva. Tu nem traz muita coisa. Coisa básica, assim, usa daqui. Olha, a gente te empresta aqui. Chinelo, não traz. Não fica ocupando a mala com coisa assim. Que bom, porque o meu arrebentou. O quê? O chinelo. Blusinha. Mas depois tu não vai poder levar também, só deixa. Não fica ocupando mala com isso. Blusinha, coisa. Pega aqui as minhas também, camisa. Traz só o básico para levar erva, porque eu vou ter que levar e trazer minhas coisas de volta. Eu não posso economizar. Erva e proteção de bomba de chimarrão. Não tem. Pelo menos no mercado que a gente compra aqui perto de casa não tem. E é engraçado porque eu não gosto de perguntar por camisinha de bomba de chimarrão. Eu pergunto, tem protetor de bomba de chimarrão? Aí a mulher do caixa, acho que não. Tá falando da camisinha, né? E eu... É isso aí. Aí ela, vou ver com fulano. Aí chamou um funcionário dela, ela quer saber se tem proteção pra bomba de chimarrão da guri. Camisinha, né? Eu, mano. Não, mas eles têm cultura aí de tomar chimarrão ou não? Acho que a maioria que toma é gaúcho mesmo, que mora aqui. Mas tem bastante gaúcho aí? Não. Não, eu acho que não. Você tem que que perda de tempo. Camiseta de time, assim. A gente vai pra aí pra ver pessoa do outro estado e vai ver gaúcho? Não. Mas, assim, voltando a falar do vinho, o meu parâmetro, assim, é o mais barato. E aí, quando a gente foi fazer uma compra grandona, assim, logo a gente se mudou, aí eu cheguei e disse, vou... Rancho? Foi o famoso rancho. Fui procurar na parte dos vinhos, ele deu, achei esse aqui, tava, sei lá, 14 pila, acho. Aí eu olhei pro outro lado e eu, mas tem um ali que tá 11 reais. Será que... E aí tinha um cara do meu lado, assim, olhando também, daí eu fiquei com aquilo, será que o cara vai cuidar que eu fui no mais barato? Só que o cara fez a mesma coisa. A gente tem essa vergonha, né? Ele tava num mais caro e aí ele olhou o mais barato e pegou o mais barato. Eu, não, de boa. Aí eu fui lá, peguei, achei bom.
Aí aqui, foi no mercado aqui perto de casa, também. Eu achei um que era barato, só que eu não tenho saca-rolhas. Aí o vinho que eu comprei era com rolha. Eu pesquisei na internet como que compra, como que arranca Parafuso. a rolha, parafuso e depois um martelo, né? Só que depende da rolha. Eu já fiz uma vez com parafuso, aquilo espedaçou todinha a rolha. Não me diz Não isso, porque o que eu comprei hoje é com rolha e eu espero que dê certo. Porque depois eu achei um outro que era o lacre, assim, que tu rosqueia o negócio. Eu e até ele tenho um sai saca-rolha aqui, mas não é lá grande coisa. É Mas porque eu é. também. Eu decidi que agora nessa vida adulta, esse ano, na minha fase vida adulta, casa arrumadinha, agora a sala tá arrumada agora, tá com um climinha para tomar um bom vinho. Até era aquele coisa que eu te mandei ontem, aquelas fotos que parecia umas amarras do 50 tons de cinza do quartinho do Lembrei. Não, aquilo é minha adega. Adega não, meu porta-vinho. Eu tenho umas correiazinhas de couro, que era para ser de couro, né? Mas eu sou bem do it yourself, eu peguei uns cintos velhos que eu tinha que eu não usava mais. Um pedaço de madeira. Sustentável. Tudo certo, parafusei, tudo resolvido. Ficou bem bonitinho, depois eu te mando a foto. Vai ficar cheio de casamóter agora. Não, porque é pra garrafa, não é para litrão. Ah, bom. Não que eu não vá comprar o casamóter litrão depois e encher as garrafas. Talvez eu faça isso. Mas por enquanto não. Eu comprei vinhos hoje, tá? Com 4 garrafinhas bonitinhas ali. Mas assim... Já sei onde eu vou beber vinho quando eu for aí, então. Olha aí, tá? Só chegar. A tua cerveja tá aqui ainda, que tu me perguntou. Graças a Deus, né? Shelly, olha, prima igual eu. Prima Não igual tem, eu. cara. Não tem. Não Que vai tem. pra Gramado. E Gramado também, as pessoas, quem escutar, acham que é chique, né, Gramado. É chique. Aqui, ó, eu me sinto deslocada, me sinto bem deslocada lá. Mas é aqui no sul, então, tipo, pra gente é perto. Uhum. Eu tô perto de Gramado. Mas só fui uma vez na vida. Tô tão perto que essa foi a primeira vez. Trouxe uma cerveja de chocolate, de cacau. Eu tô louca pra provar isso. Aguardadinha ali, desde faz tempo já que eu fui. Tá na geladeira ainda? Não. Ah, bom. Tem que botar na geladeira. Não tá na geladeira. Cerveja se toma gelada, né, no caso. Tá, mas bota depois quando tu... Sim. Vai que desgele, vai que ela gele e depois por algum motivo eu tenho que tirar e aí ela desgela e aí fica ruim. Diz que acontece isso com refri, diz que acontece isso. Se ele tá gelado, depois tu tira da geladeira e bota de novo, diz que ele fica ruim. Ah, tá. Não sei se é cerveja, mas tá guardada, tá segura. Eu não gosto muito de cerveja. Tá tranquilo. Eu gosto. Mas eu vou querer provar essa. Vou dar e tomar, vou criar cola. Aí eu tô com essa fase adulta que eu resolvi que eu quero agora chegar em casa, ligar a TV, pegar um vinho, me sentar no sofá, colocar um desenho. Essa coisa da vida adulta, olhar o irmão do Jorel, vida adulta, olhar o irmão do Jorel. Uma coisa assim, ou a Tuque Bert, entrando nesse assunto já, entrou na Netflix um desenho, é desenho pra gente grande. É pra gente grande mesmo, aquele desenho é pra criança. Tuque Bert é um desenho 30+. Não, Cristiano. Desenho adulto? Não é pornô, mas ele tem umas partes mais ousadas. Mas ele é engraçado, é um desenho bem engraçado, são duas... umas passarinhas. Passarinhos fêmeas, acho que é passarinha, não sei. Só que tipo, elas seriam como se fossem duas amigas que têm na faixa dos 30, e elas moravam juntas, aí se separam, tipo, não, depois elas vão morar só separadas, mas no mesmo prédio, assim, e aí tem uns fatos da vida adulta, assim, umas coisas, só que é um desenho. Mas achei engraçado, assim, gostei. É bom pra mostrar pra criança, né? Pra criança já saber o que espera. Não, mas tem umas coisas ali que as crianças não precisam ver ainda que espera. Que é melhor esperar ela ser adulta para ver. Mas é bem bom. Tuque Bert. É um desenho, uma coisa interessante que eu achei na Netflix essa semana. Eu só consigo assistir Friends na Netflix, então. Tu já olhou tudo. Tô olhando de novo. Preguiça. De novo, sério. Não, é que eu... Nossa, é que eu tô muito assim, tipo, eu quero olhar alguma coisa. Vou olhar Friends. Ou, não quero fazer nada hoje. Vou olhar Friends. Ou, vou ler uma coisa na Netflix. Vou olhar Friends. Vai ter que contratar meus serviços daquela fotinho. Consultora da Netflix. Consultora da Netflix. Sou eu, aquela que tá botando aquelas coisas na cidade. Mas eu assisti um filme semana passada e achei bom. Não foi na Netflix, mas eu achei bom. É porque, na verdade, vou dar 2 dicas. Primeiro, é o site As Valquírias, que é um site de cultura pop, de cinema e tal, feito por mulher. Então, tem várias resenhas sobre filmes e tal. E aí eu gosto de dar uma olhada lá, às vezes,
pra achar algum filme e tal. E aí, porque eu sou muito ruim de achar filme pra assistir. E aí, eu já tinha ouvido falar naquele filme. É um filme com a Jennifer Lopez e com o Milo Ventimiglia, que eu sou apaixonada, que é o ator de This Is Us. E... aquele ator a gente fica com uma quedinha nele. Meu Deus. E aí, o Jack. filme... Isso. A questão é que a gente fica com essa quedinha pelo personagem, na verdade, também. Mas e aí o ator é bonito que também. Ele parece que é exatamente daquele jeito. Ele dá essa impressão. Filhos, né? Mas enfim, se deixar a gente fica falando dele. E aí... outro vídeo. E aí, o filme é Segunda Chance, o nome. E é sobre a história dela, no caso, que ela tem 40 anos e ela tá há 15 anos trabalhando no mercado. E ela quer mudar de carreira, assim, ela quer mudar de patamar na vida dela. Só que ela não tem diploma de faculdade. O máximo de escolaridade que ela tem é um supletivo. E aí, no filme, assim, acontece que no mercado onde ela trabalha, eles aumentaram muito os lucros da empresa, muito por causa das ideias dela, por causa de coisas que ela fazia em conjunto com as amigas dela, mas eram ideias dela, assim, que fez com que o mercado subisse e tal. E aí abre uma vaga para gerente e ela, muito crente que ela vai ser escolhida. Só que aí tem um cara, o famoso macho, que tem um diploma de faculdade e aí ele acaba sendo o escolhido para ficar na gerência, né? Só pelo fato dele ter o diploma. E aí o filme se desenrola nisso, assim, nesse questionamento dela de por que um diploma de faculdade vale mais do que 15 anos de experiência dentro de uma empresa e tal. E aí acontece outras coisas no filme que eu não vou dar spoiler. Mas é um filme bem bom que eu tive que baixar no torrent. Segunda Chance. Ele, até um certo ponto, assim, ele é bem militante nesse sentido dela se questionado por que ela tem 15 anos de experiência na empresa e não consegue a vaga, sendo que ela conhece tudo, conhece todo mundo dentro da empresa e sabe como resolver conflitos, mas ela acaba perdendo a vaga para um cara que só porque tem um diploma, mas não sabe fazer merda nenhuma. E só que depois de um certo ponto do filme, assim, ele trata mais as questões pessoais dela e tal, e parece um filme de sessão da tarde, assim. Mas ele é bom, é bem bom, eu gostei do filme. Legal. Fica a dica. Pois é, a gente acabou entrando, eu ainda tava no comentando os podcasts, mas aí eu acabei dando dica também e a gente entrou nas dicas. Então, às vezes eu não sei, às vezes eu não sei se a tua câmera tá pausada, que eu não tô enxergando, ou se tu tá parada. Quando eu tô também. Porque quando eu tô falando, tu aparece pequenininha na gravação aqui. E aí eu não consigo ver muito detalhe. Mas enfim. Aí só pra eu concluir aquele assunto do escolher vinho, que eu olho desenho, mas não era essa a questão de eu olhar desenho. E eu olho desenho, eu olho esses desenhos que seriam animação, que são os desenhos para adulto também, mas eu olho desenho de criança. Irmão do Jorel, eu sou apaixonada naquele desenho. O que tinha Netflix, eu olhei. Aquele desenho é muito bom, muito, muito bom. Vou procurar. É bem engraçado. Ele é o irmão do Jorel. O Jorel, ele é o principal. Ele não tem nome. É o irmão do Jorel. Ele é só o irmão do Jorel. Ele é o irmão do Jorel. O Jorel é o Bambambam e ele é o irmão do Jorel, mas ele é o protagonista. Mas ele é muito fofinho. Ele é um desenho que dá pra criança também. Esse não é um desenho só pra adulto, mas adultos também. Diz que ia ter sessões no cinema passando o irmão do Jorel, porque ele é um desenho brasileiro. Diz que ele ganhou algum prêmio, alguma coisa, assim, tipo, é um desenho bem... É muito legal. Mas é sobre escolher vinho também. Eu fui no mercado semana passada e aí eu queria comprar um vinho, porque primeiro eu não ia comprar. Semana passada eu comprei produtos de limpeza, vários. Aqui eu passei no caixa, das duas umas. Ou a moça do caixa pensou que eu era neurótica da limpeza, porque eu comprei pano de tudo que era tipo produto cheiroso, que boa não, água sanitária. Não era que boa mesmo, era outra marca. Não é nem só pra não falar da marca. De tudo, e comprei... Ela dizer, ela ser neurótica da limpeza, né, porque é tanto produto, ou a casa tá numa sujeira que não dá nem pra entrar, que a criatura tem que vir e fazer um rancho de produtos de limpeza. É a segunda opção, só pra registrar. Não tanto também, né, mas enfim. E aí eu fui passar pelos vinhos no mercado, cheguei lá, vários vinhos, e tinha uns vinhos caros, vinhos baratos, eu tava olhando os baratos. Olhando e olhando, aí desisti, não vou sair dali. Daqui a pouco voltei, vou dar mais uma olhada nos vinhos. E olhava. Quem me via, pensava, não que alguém estivesse reparando, mas se alguém, eu pensaria, se alguém tivesse visto. Ou essa pessoa entende muito de vinho, porque está estudando muito, ou não entende nada, porque está olhando muito. É as duas opções, quando a pessoa olha muito vinho, ou entende muito ou não entende nada. Meu caso é que eu não entendo nada,
E eu tava olhando realmente pelo preço. Olhei um ali, R$9,90. Ah, eu não vou pegar um vídeo de R$9,90. Ah, e o que eu comprei hoje é de R$9,90. Aí eu vi outro, R$11,90. Ah, esse aí já deve ser bem melhor. Ele é R$2 mais caro. Aí vi R$16,90. Pode ser, né? R$16,90 tá mais caro, mas vou pensar. R$19,90. Não vou comprar R$19,90 no vinho, não vou pagar R$19,90. Aí eu li, achei, vou ler o 16. Aí não tinha o suave, só tinha seco. Não. Vou pegar então o de. Vou pegar esse de. Acho que o de 9 eu não me lembro se tinha, ou se o de 9 eu desisti de cara. Vou pegar esse de 11 aqui. Tinha ali. Não era de rolha, era refri de. Era vinho com a tampinha de metalzinha, sabe? Eu não sei, não dou muito valor às vezes pro vinho que não é de rolha. O que eu compro é esse aí, meu. Daqui a pouco a gente comprou até o mesmo. É incrível. Eu não provei ainda. Aí eu olhei, mas R$11,90. Olhei, vai esse aqui mesmo. Tinha o suave, peguei aquele de 11, fiquei feliz. Passei no kart. Tem. Deixa eu ver. É canção. Eu te mostro. Deixa eu ver aí. Peraí. Só terminar a história. Só terminar minha trip aqui. Aí fui no. Cheguei em casa, fui olhar a notinha. Eu normalmente não faço isso, mas é que tinha dado meio caro, achei até. Fui olhar a notinha. R$19,90. O que eu comprei de R$19,90? O vinho não era 11, era 19. E eu ainda olhei eu não vou pagar R$19,90 no vinho. No meu cérebro pensando. Vai pagar. Paguei, porque era R$19,90. Ai, que raiva que me deu. Espero que seja bom, nem tomei ainda. Vou te mostrar, peraí. Meu Deus. Tem cara de ser bom. Canção. Cabernet Sauvignon. Suave. Vinho tinto suave. Serra Gaúcha. Safra. Ontem. Nem tem que eles não botaram para não. Não tem fabricação aqui. 2018, acho que é. 24 de maio de 2018. Olha, já é do ano passado, já tem um ano. Só que não é de rolha, então eu não sei se isso conta também, mas enfim. Sei que minha tour do vinho foi essa. Eu disse. E eu ali. Aí hoje eu fui no mercado, hoje eu comprei 3 garrafas, que eu precisava preencher meus suportes ali. Mas tudo assim, R$11,90, R$9,90, R$10,90, era tudo coisa barata, assim, eu não vou pagar muito. Mas eu vou aprendendo a gostar de vinho. Mas então, sobre vinhos, era isso também que eu tinha pra falar. Então tá. Deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui. O podcast que eu ouvi. Mas acho que dá para deixar para outro. Agora já abri aqui e vou falar disso aqui também. Que era das perguntas, o episódio 39, que eu acho que foi o dessa semana ou não. Sei que eram as perguntas que fizeram para eles, que era quando vocês perceberam que tinham virado adultos. Mas acho que esse dá para deixar para um próximo, né? Eu acho que esse dá até bastante assunto, assim, não seria só responder. Dá. Na verdade, eu nem sei se eu já percebi. Mas enfim. Tá, esse aqui tá esse cartão. É que a gente tá usando Xix aqui, a gente usa o Trello para se organizar. Ainda mais que a gente não tem como ficar fazendo reunião, nem como se enxergar para conversar, então a gente usa aqui para poder ir acrescentando assuntos e afins. Então, acho que é isso, dona Cristiane. Eu acho que temos um. O que tu tá fazendo aí? Tá achando o celular? Tô. Cristiane, conceito aqui. Eu quase não vi hoje. Depois então terminar aqui a gravação. Então, acho que é isso. Para nos achar nas redes sociais, olha... É bem fácil. É fácil. A gente ainda tem um Instagram do La Primas? Tem. Mas... eu vou ter que só falar isso. A gente ainda tem um canal, que a gente tinha alguns vídeos gravados. Por sinal, muita coisa a gente não pensa mais daquele jeito, tá, gente? A gente já evoluiu ali faz tempo, então tudo bem. Mas, enfim, existe aí no canal e vai ficar lá. Eu não pretendo apagar mesmo. Só que a ideia, então, é porque... Então tem esse Instagram, mas não vai ter nada muito atual ainda. Depois a gente pretende. Mas tem Instagram La Primas, que eu acho que é @ La Primas mesmo. Acho que não tem outro. Quem quiser seguir no Instagram, depois, com o tempo, a gente vê se a gente vai usar esse Instagram. Mas quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Cristiane, qual tuas redes? Cristiane RS. Quem quiser ver esse rostinho à toa aí. Cristiane RS. E Instagram, mais alguma Instagram rede e Twitter social? é esse. Tudo Cristiane RS. Tá, e o teu de fotografia, Cristiane, já dá teu jabá aí. Cristiane Souza Fotografia. Por favor, deem seus likes lá. Biscoitinhos. Biscoitos.
Minhas redes não, eu só tenho praticamente o Instagram mesmo. É Glória Magues. Magues mesmo. Ai, um dia eu conto por que eu tô rindo. É Glória, normal, M-A-G-E. Não, G-U-E-S, variedade. Magues, não tem, é bem normal. Twitter não tenho, tem algum lá, mas eu não uso mais. Vou voltar pro Twitter. Eu acho que é isso aí, para quem quiser nos encontrar. Pretendemos postar em algumas plataformas. Ainda não sei, não posso dizer quais, porque eu ainda estou analisando como vou postar nas plataformas. Acredito que, por enquanto, acho que tem um que é da Apple. Essa eu acho que a gente tão cedo não vamos entrar, porque a gente não tem nem como ver como é que é, porque nenhuma das duas tem iPhone. Então a gente não vai ter muito como conferir se tá tudo certo. Então, acho que por enquanto vai ser só nas outras. Mas é isso aí. E escute a gente promete que a gente é boa pessoa. Não sei. Não posso prometer nada. Eu prometo que eu sou boa pessoa. Eu vou continuar nessa. Mas então é isso. Valeu, falou. Valeu, falou. Não adianta fazer hang loose. Não, 2 beijos, obrigada de nada. Tchau. E escute a gente promete que a gente é boa pessoa. Não sei. Não posso prometer nada. Eu prometo que eu sou boa pessoa. Eu vou continuar nessa. Mas então é isso. Valeu, falou. Valeu, falou. Não adianta fazer hang loose. Não, 2 beijos, obrigada de nada. Tchau. Oh.